Máscara, a gente tem que se habituar agora a esse novo cenário. Graça e paz à igreja, estamos reunidos em mais uma sexta-feira de campanha, estamos aí combatendo o inimigo e, não diferente das outras, o combate começa através da palavra e da oração. Eu queria convidar os irmãos a abrirem comigo ali no capítulo 11 do Evangelho segundo João. Eu vou estar lendo alguns versículos. Essa passagem, fala da ressurreição de Lázaro. Ela vai do versículo 1 até o versículo 46. Eu vou estar lendo salteado alguns versículos para a gente tentar compreender da melhor forma possível o texto, a passagem. Peço que os irmãos fiquem, inclusive, com esse capítulo 11 de João, aberto. Nossa reflexão hoje passa por aqui. Amém? Logo no primeiro versículo de João 11, vai dizer assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Versículo 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Versículo 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Vamos lá para o versículo 17. Diz assim: chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Versículo 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Creis nisto? Versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde sepultaste? E eles responderam: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Versículo 39. E ordenou-lhe Jesus: tirai-lhe a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Versículo 43. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com a atadura e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. 45 e 46. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Só até aqui.
curve a sua fronte, oremos a Deus. Senhor amado, Pai querido, eis aqui a Tua palavra, Senhor. Clamo a Ti, bom Deus. Ó Senhor, usa-me, Senhor, nesta noite, meu Pai, que eu possa falar aquilo que está em seu coração, meu Deus, que possamos, meu Pai, como Teu corpo na terra, como Tua igreja, Tua noiva, Senhor, receber essa palavra de bom coração, de mente aberta, Senhor, e que verdadeiramente, Senhor, o Senhor cumpre em nós, Senhor, o Teu querer, meu Pai. Que essa palavra nos traga refrigério, nos traga consolo, nos traga bom ânimo, meu Pai. Ciente, Senhor, que Tu és o nosso Deus. É no Senhor e em mais ninguém, Senhor, que nós confiamos, meu Pai. Vai à frente, Senhor, e nos conduza. É o que eu te peço e desde já, meu Pai, lhe agradeço no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Eu gosto muito dessa passagem, acredito que muita gente também. E eu vim parar nela, nessa noite, como os irmãos viram, né? Eu estou com meu sobrinho, passando também por um momento de dificuldade. Meu sobrinho Neto, né? É filho da minha sobrinha, e já tem 18 anos, nossa. E eu pedi ao Senhor, eu falei, Senhor, me dá uma palavra de consolo, porque é um jovem de 18 anos, está passando por um momento de muita dificuldade, a minha sobrinha, mãe, está passando por muita aflição, muita luta, e a gente pede ao Senhor, né, uma palavra de conforto, o que a gente tem para dizer, o que a gente pode dizer numa hora de luta, e não bastasse isso, assim como foi feita aqui a oração com vários nomes, tenho recebido vários pedidos de oração, alguns por conta dessa enfermidade, outros simplesmente pelas pessoas que são aflitas, né, nos seus corações, agitadas, preocupadas. Nossa, como são as aflições. Outros, Senhor, até por questões financeiras, de trabalho. Hoje mesmo eu falava de manhã com uma amiga que trabalhou comigo, e ela está muito preocupada que muita coisa que ela, nos outros anos, em janeiro, ela já teria resolvido, esse ano está tudo meio parado. Então, está um ano, a gente está dando continuidade, né, ao período do ano passado, ainda repleto de muita aflição, muita ansiedade. E eu pedi ao Senhor, Senhor, me dá uma palavra de consolo. E o Senhor ministrou no meu coração em cima dessa passagem em João, que eu gosto muito do Evangelho segundo João, que é o evangelho redigido para a igreja. Os evangelhos, ele tem claro que é para todos, né? A palavra do Senhor é para todos, é para o mundo. Mas cada um dos evangelhos, ele foi inicialmente, originalmente, proposto para um grupo mais específico de pessoas. Você pega o evangelho de Mateus, ele é mais direcionado para o próprio povo judeu. Ali você vai ver uma ênfase mais na genealogia, até em certas expressões. É um evangelho bem descritivo, né? Vide o Sermão do Monte, está melhor descrito ali no Evangelho segundo Mateus. O Marcos já tem um foco mais no romano, uma coisa mais objetiva, mais direta. O Evangelho segundo Lucas, ele já é um evangelho mais para os gregos, é um evangelho dos mais completos, onde estão todas as parábolas estão lá em Lucas. É um evangelho mais descritivo, que nos apresenta realmente o Senhor na sua manifestação de poder. Já o Evangelho segundo João, é aonde nós temos a revelação do Senhor Jesus, Deus, onde nós temos aquele que realmente veio com autoridade e poder para mudar a cara do mundo, para realmente reconciliar o mundo com Deus. Isso é algo, e está muito presente em toda a narrativa do Evangelho segundo João. E nessa passagem especificamente, 2 momentos são muito marcantes, e eu costumo dizer que até para quem nem é cristão, para quem nem conhece realmente a palavra de Deus, eu já tive até conversas onde pessoas citam, né, mesmo pessoas que nem frequentou igreja nenhuma, mas é de conhecimento quase comum, que é a ressurreição de Lázaro, que tem 2 pontos muito marcantes. A demora no atendimento, né, ao pedido, ao clamor, né, quando Marta e Maria, sabendo que Jesus era a solução, que Jesus era aquele que poderia restaurar a vida de Lázaro, o buscam, e ele ainda permanece por 2 dias
onde estava, ao ponto de quando chegar, já haviam 4 dias que Lázaro havia morrido. Isso marca muito, né? Nossa, foi feita uma oração, ele podia estar lá, né? E não foi. E a segunda parte, óbvia, a própria ressurreição. Então, dentro disso, Deus me trouxe, né? Me lembrou de cara, quando a própria demora, né? E a aflição, não na mesma proporção, mas eu lembro da aflição dos apóstolos, nas 2 vezes que enfrentaram a tempestade, né, no mar. Na primeira, Jesus dormia no barco, e eles, enquanto ele dormia, eles ficam desesperados, nós vamos morrer aqui, né? E aí acorda Jesus, não te importa, né, que morramos? A gente está vendo aqui que a gente vai afundar, e você está aí dormindo. Jesus estava tranquilo, levanta, acalma o mar. Na segunda vez, eles estavam sozinhos, numa viagem que levaria minutos, já levava horas, e era uma viagem que Jesus havia mandado eles irem, e eles desesperados, ainda tomam um susto, achando que Jesus era um fantasma, né? E novamente Jesus vem ao encontro deles, e eles cientes, ainda que tenham visto realmente a manifestação do poder, cientes que se Jesus estivesse com eles, eles não teriam passado por aquela aflição. E algo que mexe muito com a gente, e eu até estava falando com o pastor Sudemar, eu acho até graça, eu nem li esse pedaço, mas tem um momento que você nota realmente a ignorância dos apóstolos, ignorância do tipo, o tanto que eles ignoravam, o tanto que eles não entendiam da própria pessoa do Senhor Jesus, quando em dado momento, nessa mesma passagem, Jesus vai falar para eles, não, Lázaro dorme. Ah, então está tudo bem, os apóstolos falam, então está tudo bem, ele está dormindo, está tranquilo, ao ponto de Jesus ter que falar, não, ele morreu. Ele morreu. Eu estava falando de uma forma mais simples, mas vocês não entenderam, né? Ele morreu. Vamos lá. E aí chega o ponto de Tomé, quando Jesus fala, vamos para lá. E aí Tomé, né, diz assim no versículo 16, então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Né? Eles não tinham realmente entendimento nem do propósito, nem da missão do Senhor Jesus. E Jesus, quando a gente vê que ele chega lá, né, e ele é recebido tanto por Marta quanto por Maria, e você repara no discurso que foi falado aqui, que ambas falaram a mesma coisa, e o Evangelho fez questão de registrar que ambas falaram a mesma coisa, que se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Porque o clamor delas a Jesus, o clamor, a oração delas, era para que o irmão não morresse. E nosso clamor tem sido, muitas das vezes, esse, né? Que isso ou aquilo não aconteça, ou que isso ou aquilo aconteça dessa ou daquela forma. Esse tem sido o nosso clamor, e muitas das vezes nós não o vemos acontecer, nós não compreendemos. Se Deus, Senhor, se Tu ouves a nossa oração, por que não ages? Quantos de nós têm se afligido e sofrido, porque não vemos o agir de Deus? E aí, teologicamente, a gente conhece, né, que existe o Cronos, que é o tempo regulamentar, o tempo que a gente vê, o passar do relógio, mas Deus habita o Kairós, o tempo de Deus habita a eternidade. Um dia para Deus é como 1000 anos como um dia, assim diz a palavra. Né? Ele não vive o tempo como nós o vimos, né, como nós o percebemos. E eu acho interessante, né, que a própria ciência, né, depois de séculos aí, né, debatendo, tem a relatividade do tempo, e já mostrou que é como se cada um tivesse o seu próprio tempo. A percepção do tempo é muito pessoal. É igual quando você está fazendo algo muito agradável e o tempo, a gente diz, né, o tempo voou. Caramba, né, o pastor Sudemar agora estava numa viagem, já acabou, né, pastor? Nossa, parece que foi ainda há pouco, já acabou. Por outro lado, quando a gente está numa atividade enfadonha ou sofrida, nossa, 1 minuto é uma eternidade. Né? Parece que não passa nunca, parece que nunca vai acabar, que a dor nunca passa. Então a percepção de tempo, ela já é uma coisa muito pessoal, muito minha, muito sua. Quanto mais a percepção do tempo
de Deus. Mas algo que a gente tem que entender e percebermos, a começar da percepção da própria Marta e Maria, que eram mulheres que eu gosto muito, e no outro dia eu conversava com um amigo, né, porque tem aquela passagem, né, de que Marta trabalhava, né, ativamente, enquanto Maria se punha aos pés de Jesus, e às vezes tem um preletor ou outro que meio que fala de forma um pouco mais pesada em relação ao comportamento de Marta. Aí eu brincava, foi até no trabalho, eu falei, rapaz, elas eram amigas de Jesus, não fala mal delas não, rapaz. O texto vai dizer que ele as amava muito, amava Lázaro, Marta e Maria. Elas eram amigas queridas de Jesus, realmente conviveram com ele, o receberam em seu lar, tinham alegria na sua presença. Então, cuidado quando fala delas, rapaz, você está falando da amiga de Jesus, né? E eu tenho que ambas eram realmente exemplos de fé, porque reconheciam, e isso era muito difícil, porque os próprios discípulos tinham essa dificuldade em compreender a extensão de quem era Jesus. Isso é algo que às vezes eu e você talvez tenhamos que passar. Senhor, Ele é o Senhor. Essa é uma palavra que às vezes nos escapa, porque Jesus se apresentou como servo. Ele se apresentou como o menor dos menores. Ele disse que ele veio para servir, mas Ele é o Senhor. Ele é soberano. Ele representa na sua manifestação em carne toda a vontade e o querer do Pai. A essência de Deus é manifesta na pessoa do Senhor Jesus. É aquele que nos ama de tal maneira que se fez homem, se fez necessário nascer na carne para que pudesse nos alcançar, se despojou da sua glória para caminhar como eu e você, para entender na carne todo o sofrimento e toda a dificuldade. E às vezes a gente, quando não entende a demora ou não agir conforme nós queríamos que Deus agisse, nós não compreendemos, mas essencialmente quando Ele, diante de Maria, quando Ele vendo, e o versículo vai dizer, porque às vezes a gente fala que Ele chorou por causa de Maria, mas Jesus vendo a chorar Maria, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e a palavra vai dizer que Jesus chorou. Ele sabe como eu e você nos sentimos. Ele não está alheio à nossa ansiedade, à nossa dificuldade, à nossa dor. Ele não está alheio a isso. O Espírito Santo habita em nós, que uma vez o confessamos e o recebemos, e Ele com os gemidos inexprimíveis tem levado a Deus as nossas orações. Ele compreende, sim. O tempo de Deus é perfeito. A compreensão dEle de todas as coisas é perfeita. Em Romanos vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu sou enfático, isso é chato, os irmãos até me perdoem por isso, né? Eu sou prolixo com a ênfase de que são chamados segundo o seu propósito. Porque não basta amar a Deus, você tem que atender a Deus, você tem que estar no propósito de Deus. Porque tem muita gente aí que acha que ama a Deus, mas não vive segundo o seu propósito, não está disposto a colocar sua vida nas mãos do Senhor. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, entenda isso. E quando o texto fala que sem fé é impossível agradar a Deus, não está falando de quem não tem fé nenhuma. Não, é fé em Deus, é a certeza das coisas que não se veem, mas que você confia em Deus, que você sabe que Deus há de prover, que Deus não vai te desamparar, que Deus não perdeu o controle nem da sua e nem da minha história. Todas as coisas cooperam,
todas as coisas. O pastor Sidemar contava de um pequeno problema que houve e ainda se sentiu abençoado na sequência. Hoje nós tivemos uma reunião e nós saímos de lá em paz no coração, por talvez pequenos detalhes que nós não poderíamos prever, mas estavam no controle de Deus. Se o Senhor está à frente da minha e da sua vida, as coisas vão cooperar, ainda que haja preço. Ainda que haja preço. E algo que eu conversava hoje com a minha esposa, que um dos medos que eu tenho, e eu não sei, não vou entrar em mérito de política aqui, mas eu quero que os irmãos estejam atentos, que o cenário político global, as ações que estão se desenrolando, não são boas. O cenário não é bom. E eu não estou falando só de pandemia, de enfermidades, não é isso não. Todo um movimento geopolítico que vai afetar, de um modo geral, a população mundial, está em movimento. Logo, e já tivemos até irmãs tendo sonhos da igreja sendo perseguida, e o Senhor vai começar a falar comigo, vai começar a falar com você também, que há um momento de grande aflição diante de nós. E eu vejo muita igreja apostando simplesmente no arrebatamento pré-aflição. Entenda, irmãos, o arrebatamento antes da tribulação, amém, mas não quer dizer antes da aflição, porque a palavra diz que nós seremos perseguidos, nós seremos afligidos. E a igreja tem agido como eu conversava sobre isso, parece que nós fomos recrutados, entramos para as Forças Armadas, pastor, e alguém disse para a gente, não, é pro forma, fica tranquilo, você vai ficar aí só uns diazinhos, e depois você volta para casa e acabou. E de repente, explode uma guerra no meio desse ponto, e o pessoal fala, ué, como assim uma guerra? Não, mas eu não vim aqui para ir para a guerra não, eu vim aqui só para ficar um tempinho de boa e voltar para casa tranquilo. Só que a guerra vai explodir. E eu não estou falando uma guerra literalmente não. Eu digo, vai haver momentos de perseguição, vão haver momentos de aflição, vão haver momentos de luta, de dificuldade para o povo cristão nessa terra. Vai haver, irmãos. Vai haver. Mas isso não quer dizer que Deus está alheio, ou que Deus não está no controle, ou quer dizer que Deus se afastou do seu povo. Muito pelo contrário. Ele já havia nos prevenido de que essas coisas haveriam de acontecer. E elas vão acontecer para a honra e glória do Senhor. E no momento que o laço apertar, muitos vão crer. Muitos vão crer. Mas é necessário que eu e você, que entendemos que assim como os discípulos, assim como os apóstolos, nós escolhemos, nós que fomos chamados segundo o propósito dele, é necessário que eu e você estejamos firmes. É necessário que ainda que a minha oração e a sua não esteja sendo atendida no tempo ou do modo como nós achávamos que deveríamos, que deveria estar acontecendo, que venhamos a entender que Deus é o Senhor. Ele é soberano e Ele não perdeu o controle nem da minha nem da sua história. E Ele não deixou de me amar, Ele não deixou de te amar. Ele não está alienado à sua aflição, Ele não está distante da sua dor, muito pelo contrário. Aí a gente lembra daquela ilustração que realmente eu creio foi inspirada por Deus, na Pegadas da Areia, que diz que nos momentos de maior aflição, foi justamente no momento que as pegadas eram só de Jesus, porque Ele nos carregou. Porque assim eu tenho visto acontecer, não é com uma, não é com duas pessoas. O Senhor tem nos carregado, o Senhor tem realmente lançado sobre Ele os nossos fardos, e tem nos convidado a fazer isso. Lança sobre mim, Ele diz, lança sobre mim. Então não se aflija, não se preocupe, continue, persevere. A perseverança em fé, de que o Senhor está no controle, é o nosso papel.
é onde nós manifestamos a glória de Deus, é quando nós cumprimos em nós o querer de Deus. É a oração de Abacuque: ainda que não haja alimento nos campos, ainda que o fruto da vide minta, nós podemos não estar vendo a bênção, mas nós sabemos que o Senhor está preparando, nós sabemos que o Senhor está no controle, e nós somos seus soldados, seus filhos, as flechas na aljava do Senhor. Nós estamos para ser lançados ao mundo, para alcançar e desfazer as obras do inimigo, e a maior obra do inimigo que tem sido feita nos nossos dias, tem sido o medo, tem sido a aflição e a preocupação, porque as pessoas estão se tornando muito imediatistas. Nós vemos hoje, nós somos a geração já, e mesmo a gente já sendo mais antiguinho, mas hoje vivemos a geração da informática, onde é no estalar de dedos, tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser muito imediato, as decisões têm que ser tomadas instantaneamente, e não é assim. Não é assim. Isso é algo que está sendo imposto a mim e a você, mas não é assim. Busque o tempo de Deus, confie no Senhor. Marta e Maria, e o próprio Lázaro. Eu quero que você reflita que, se fosse talvez comigo ou com você, será que nós receberíamos com tanto amor Jesus quando Ele chega? Você já refletiu nisso? Porque foi enviado pessoas a avisarem Jesus: ó, Lázaro está enfermo, o negócio é sério, hein? Ele recebeu o recado. Quem levou o recado, voltou. E dias depois é que Jesus chegou. Será que você estaria preparado para lidar com isso? O seu emocional hoje está preparado para lidar com isso, com essa espera? E aí, rapaz, mas esse homem é muito cara de pau, né, rapaz? Quando eu chamei ele, ele não veio, não. Agora, já tem 4 dias, já foi sepultado, já aconteceu tudo que tinha que acontecer, agora não tem mais jeito. Agora que ele vem, será que eu e você, a gente receberia o Senhor Jesus como Senhor? Marta e Maria, ambas se lançam a Ele. Maria, como era próprio dela, se lança aos pés do Senhor Jesus e o adora. Marta, sem entender nada, crendo que Lázaro ressuscitaria no final dos tempos, assim como todos os judeus, a maioria crê nisso, na ressurreição no final dos tempos, né? Ela ainda fala, ainda que seja assim, amém, o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Filho de Deus, eu creio, não foi o que eu queria, não aconteceu da forma que eu imaginava, mas eu ainda te adoro, eu ainda te sirvo, eu ainda sou tua. Será que eu e você conseguimos fazer isso? Diante de uma resposta que eu e você não queríamos ouvir, se diante de um milagre que eu e você esperávamos e não veio, será que eu e você ainda conseguiríamos nos lançar aos pés dele e falar: obrigado, Senhor, por ainda estar aqui comigo? O Senhor veio. Que bom que o Senhor veio. Será? Seja sincero consigo, olhe no seu coração. Porque o fato é, elas agiram certíssimo. Lázaro estava enfermo. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Elas sabiam, Ele é a solução, Ele tem a capacidade de mudar o rumo de tudo isso que está acontecendo aqui. Elas criam, elas haviam visto os milagres. Elas agiram certíssimo. Mas aqui tem algo que às vezes nos escapa. E eu vou mostrar para os irmãos algo que a gente tem que refletir. Jesus diz no versículo 4, ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Amém?
lindo, às vezes a gente não reflete no que isso quer dizer. Se você puder, abre comigo em João, próximo capítulo, no capítulo 12. Vamos ler o versículo 23? No versículo 23, vai dizer Jesus assim: respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho de Deus. Caminha comigo, vamos lá no versículo 17. Primeiro versículo logo, 17:1. 17:1 vai dizer assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Você que talvez não tivesse refletido, a partir do momento que Jesus vai a Lázaro e opera a ressurreição, e eu quero te chamar a atenção para um detalhe. Por que quarto dia? Por que o quarto dia? A tradição judaica tinha por crença de que até o terceiro dia, o espírito do homem pairava por sobre o seu corpo e podia, a qualquer momento, retornar. Até o terceiro dia, eles tinham testemunhos e casos de pessoas que haviam ressuscitado. Não somente os casos bíblicos, mas haviam testemunhos de pessoas que haviam ressuscitado até o terceiro dia. Mas a partir do quarto, já era. Já está cheirando mal. A carne já apodreceu, não tem como. O corpo já apodreceu, não vai dar mais. Cheirar mal é isso. A carne já era. Não é mais aproveitável. Está morta. E Jesus vai, e ao quarto dia, ele não toca em Lázaro, ele não chega no túmulo para que não haja dúvida, ele manda, tira a pedra, tirar a pedra. Ele grita na frente de todos. E atado pelas faixas mortuárias, sai lá de dentro o defunto, ou o ex-defunto, sai lá de dentro. E no versículo 45, você vai ver, muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. E aí tem a parte de baixo. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que Jesus realizara. E na sequência, até a epígrafe da sequência abaixo vai dizer, o plano para tirar a vida de Jesus. Aqui fala, chega, a gente não pode permitir que Jesus continue. Daqui para frente, se ele fizer mais alguma coisa, meu Deus, como isso? Não tem como. E aí eles vão ter uma autojustificativa fantástica aqui, que eles acham que por conta dessa ação de Jesus, né, porque se ele fosse, né, para eles, se ele fosse reconhecido como o Messias, que a própria Roma, viria sobre eles com mão pesada, e eles temiam a ação de Roma, então era melhor que um sofresse por todos. O próprio raciocínio deles era esse, era melhor que um sofresse do que todos. E essa era a glorificação do Filho de Deus. Será que você já tinha parado para pensar que Jesus sofreu pela morte de Lázaro, pelo sofrimento de Marta e Maria, para que ele pudesse sofrer por eles, para que ele pudesse sofrer por mim, para que ele pudesse sofrer por você. E aí o texto ainda vai dizer que depois tentavam matar a Lázaro também, né? Porque Lázaro era a prova viva do milagre, e a partir daquele momento também o perseguiam. E a vida de Lázaro dali em diante não foi fácil. Não foi fácil também.
Eram pessoas comprometidas com o Senhor. Às vezes a gente lê, né? Porque não é para a morte, mas para a glória de Deus, né? E aí, é uma das formas de interpretar glória de Deus. A glória de Deus é a presença do Senhor, é a manifestação da vontade de Deus, essa é a glória de Deus. E quem não quer? É o que nós oramos, é o que nós clamamos, em cada um dos cultos que participamos, que a glória de Deus se manifeste nesse lugar. Mas nós às vezes não entendemos que a glória de Deus não é aquilo que eu e você queremos. A glória de Deus não é o que vai agradar os nossos olhos. A glória de Deus não é o que vai agradar o nosso ego, mas aquilo que deve e será realizado para que a obra se conclua. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor veio e pagou alto preço, e às vezes em passagens como essa a gente começa a entender que o preço não foi só na Via Crucis não, irmão. O preço não foi só na Via Crucis não. O preço já vinha sendo pago em toda a sua vida. Poucos pararam, não é um texto bíblico, mas é uma extrapolação, uma reflexão que se faz a partir do texto bíblico, que Jesus teve de ver somente uma pessoa muito querida, com certeza para ele, morrer. E mesmo ele tendo o dom da vida, ele não pôde reverter isso, que foi o seu padrasto, José. Era necessário que José morresse antes que o ministério de Jesus se iniciasse, porque a descendência de Davi vinha a José. José era para ser o governante legítimo no período de Jesus, mas uma vez que Jesus era o seu filho reconhecido, ainda que filho adotado, mas era seu filho, era o filho de José. A partir do momento da morte, o filho mais velho, ele era o governante legítimo de Israel, ele era o rei, era necessário que José houvesse perecido antes que o ministério de Jesus começasse. Irmãos, Jesus começa o seu ministério com 30 anos. A Bíblia não vai dizer em que momento José partiu. Mas você entende que foi quem fez a figura paterna, foi quem cuidou dele, foi quem o amou, quem o sustentou. E você entende que Jesus não viraria suas costas para isso. Jesus o amava profundamente, isso é certo. E ele teve que ver, mesmo tendo em suas mãos o poder de ressuscitá-lo, de não permitir que ele partisse, mas ele teve que ver José deixar esse mundo. Ele teve que ver a agonia de sua mãe, que acompanhou toda a sua crucificação, todo o seu sofrimento, acompanhou, ela teve que ver aquilo, e ele teve que tê-la ali. Lembre-se que ele se comove quando Judas vai traí-lo com um beijo. Por que você veio aqui, rapaz? Você não precisava vir aqui, ele estava preocupado com Jesus, com Judas. Entenda, o que eu estou falando nessa noite é que a demora de Jesus e a ressurreição de Lázaro, apontando para os dias de hoje, não é diferente. A minha e a sua oração, com fé, na certeza de que o Senhor está recebendo a nossa oração. E eu esses dias, eu estava lendo Lucas, e aí, logo no início, né, Lucas 1:13, é 1:13, eu acho, quando o anjo vai dizer, né, a Zacarias, né, o pai de João, é isso mesmo, Lucas 1:13, vai dizer: não temas, porque a tua oração foi ouvida. Irmão, irmã, se você crê que o Senhor Jesus é o seu Salvador, que Jesus é o seu Senhor, a sua oração, ela tem sido ouvida. Não duvide da sua oração,
Não deixe de orar. Jesus, quando estava no monte, pouco antes de ser crucificado, por 3 vezes ele orava: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Aí os discípulos dormiam, ele falava, não fica nem acordado. E ele voltava para orar, em grande aflição: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas contudo que se faça a tua vontade. Eu costumo dizer que algo maravilhoso, uma das coisas que me impacta realmente na minha fé, é que Jesus não era um teórico. Jesus, ele era pragmático. Ele não falava simplesmente o que você, reles mortal, deveria fazer. Não, Jesus vivia conforme eu e você vivemos, e ele demonstrava na prática, e ele mostrava que você deve orar pelo que você quer. Ore pelo que você quer, seja sincero com Deus. Senhor, se possível, passa de mim essa praga. Senhor, se possível, passa de mim essa aflição. Senhor, se possível, muda, Senhor, a minha história. Mas seja feita a tua vontade, meu Pai. Porque assim o Senhor nos ensinou a orar. É o próprio Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que a vontade do Senhor se cumpra na minha e na sua vida. Mas entenda, jamais duvide, creia. A tua oração foi ouvida e o Senhor te ama. O Senhor te ama. Eu não vou me alongar mais. Eu vou deixar para a gente já fechar. O versículo 40, para a gente fechar essa mensagem, em João 11, o versículo 40. Quando Marta, pouco antes, fala, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Talvez você esteja dizendo para Deus, tipo, agora não adianta mais orar, né? Já aconteceu, já não tem jeito, você está achando, né? Para você, talvez, fale, agora já era. Deus não vê dessa forma. Deus está acompanhando a sua história. Ele conhece antes dessa história começar, e Ele já sabe como essa história vai acabar. Mas Ele quer você com Ele. Permaneça. Seja fiel. Aquele que for fiel, e fiel é aquele que está junto, esse receberá a coroa. O reino dos céus é conquistado com esforço. Esforça-te, tem bom ânimo. E o versículo 40, para a gente encerrar, vai dizer: respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus?